Igreja Unida em Sede de São João, na direção do pastor José. Quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando e já quero agradecer a vocês por estarem participando e gostaria de ler aqui, já fazer a leitura bíblica em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar a obra do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você que está entrando agora, seja bem-vindo a esse culto de jovens. E eu gostaria de me apresentar, sou Maísa. E já quero chamar para fazer o louvor dessa noite a irmã Ellen Raquel, da Assembleia de Deus Nova Aliança, em Aracaju. Amém? Amém? Enquanto os irmãos estão chegando. Enquanto ela não entra, eu gostaria de louvar ao Senhor. E quero dizer a você que confiar no Senhor sempre é a melhor solução, porque Ele sempre estará do nosso lado, não importa a situação, como foi dito nos Salmos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Amém. Já vou voltar aqui e já vou chamar a irmã Ellen Raquel novamente para entrar, para louvar junto conosco ao Senhor nesse dia. Amém. Então, vamos aguardar ele, tá? Amém, irmãos? Pai do Senhor. A paz, paz do Tudo Senhor. bom? Tá me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Graças a Deus. Já posso começar aqui a falar? Pode sim, pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Primeiro quero saudar a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor para você também. Quero dizer que é um motivo de grande alegria estar aqui com todos vocês. Dizer que eu acho muito lindo que a igreja, independente de qualquer coisa, independente de quarentena, ela continua de pé. Ela não parou. E eu acho um motivo de a gente perceber que tudo que está na Bíblia está se concretizando. Então, a cada dia que passa, o que você puder fazer, jovem, você que está assistindo agora nesse momento, você que entrou agora nessa live, tenha certeza que existe um propósito para você entrar aqui nessa noite. Eu quero dizer que o quanto mais perto você puder se chegar de Jesus, se chegue. A cada dia que passa, eu percebo que as pessoas estão se distanciando a cada vez mais, por mais que tentando lutar contra você mesmo, como é que eu posso dizer? Para deixar que o amor não se esfrie. Eu percebo que a cada dia que passa, as pessoas estão deixando que a ansiedade tome conta, deixando que todo esse sentimento, que essa quarentena está fazendo com que a gente passe, esse sentimento de derrota, esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de que o amanhã vai ser pior do que o hoje. E eu quero repreender agora nesse momento, dizer que nada disso irá chegar na tua casa. Dizer que ainda existem jovens que se levantam de uma forma diferente. Eu quero dizer que ainda existe uma geração que não irá se contaminar junto com os outros que estão indo na mesma manada. Você foi chamado para ser diferente. E quando a Bíblia diz que nós somos sal da terra, eu queria te perguntar agora nesse momento, sal, ele foi chamado para ficar no saleiro? Sal, ele foi usado, ele foi gerado para ser usado. O sal, ele não é para ficar no saleiro, ele é para ser usado. Você é sal da terra. Eu quero que você, nesse momento, se levante e se coloque no lugar e na posição que o Senhor disse que é para você estar. Você não vai parar. Mesmo que o inimigo queira, você não vai parar. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu queria louvar um louvor junto com todos agora nesse momento. A gente dá um jeito aqui de colocar a música. Espero que todos estejam me ouvindo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, manda para outras pessoas. Lembrem que faça dessa noite um culto. Aqui você está num culto, você está primeiramente exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Parou de pegar aqui. Glória a Deus, o Senhor está aqui.
Eu creio nisso. Ele está aí na tua casa, Ele está aí onde quer que você esteja agora nesse momento. Se você puder, feche teus olhos e adore, ó. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. E você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Escuta, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Você crê nisso? Você crê? O inimigo até tentou, o inimigo até tenta todos os dias. Ele usa pessoas de próximo, ele usa pessoas de quem a gente menos espera, mas você não vai parar. Ele perdeu mais uma guerra, ele perdeu mais uma, porque o único que comanda e quem desmanda na tua vida é Ele. O único que pode dizer algo é o Senhor. Escuta, ó. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. E você vai chegar. Não abandone o barco. Escute, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Tem um propósito para tudo isso que você está passando. Existe um propósito em cada cumprimento de promessas. Escute, e no início a mudança é assustadora. No início a mudança dói, porque eu sei o quanto é. Eu sei o quanto é difícil você ser moldado pelo Espírito Santo. Mas escute, quanto mais ele aperta de um lado, quanto mais ele te transforma, é mais uma pedra que está sendo colocada para concretizar todas as promessas que o Senhor disse que iria acontecer na tua vida. Existe algo maior do que esse sofrimento. Existe algo maior do que tudo isso que você está passando. Não pense que cada pessoa que está saindo da sua vida sem propósito nenhum e você fica meio que sem saber o que fazer. Você já viu uma fase que você passa na sua vida que as pessoas se afastam e que você fica parado dizendo, meu Deus, como é que está acontecendo tanta coisa de uma vez só? Como é que pode tanta coisa? O Senhor está vendo o que você está passando? O Senhor realmente está me ouvindo? O Senhor realmente está me vendo? Eu me vejo na situação de Davi, em que várias vezes ele era perseguido e ele parava para dizer bem assim, Senhor, eu sei que o Senhor continua sendo Deus, mas o Senhor realmente está me ouvindo? Eu sei que o Senhor ainda continua sendo um Pai presente, mas Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor ainda escuta a minha voz. Porque senão, de alguma forma, se eu sirvo para alguma forma, me deixe ser usado e me faça que eu derrote todos os meus inimigos. E naquele momento que Davi, ele reconhecia que ele não tinha nada, mas o único que tinha poder de tirar ele de todo aquele sofrimento, o único que tinha o poder de destruir todas aquelas pessoas que estavam perseguindo ele, era o Senhor. Quando ele reconhecia, ele abaixava a cabeça, ele percebia e o Senhor lá do alto ouvia o clamor, ele na mesma hora dizia, escute, existe algo maior. Você percebe que a história de Davi é uma história grandiosa. Por quê? Porque ele passou apenas vitórias, e é porque ele não passou lutas, é porque ele não passou noite chorando, não. É porque ele passou tudo isso. Ele sofreu, ele chorou, ele foi caluniado, ele foi perseguido,
Ele passou tudo isso que a gente passa hoje em dia. Mas, ao contrário de muitos, ele não viu. Ele não viu uma possibilidade de desistência. A única possibilidade que ele viu na frente dele foi adoração. Sabe por quê? Porque antes de qualquer coisa, ele olhou para o Senhor e disse bem assim: Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olhou a toda aquela situação e disse bem assim: não, a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Ele poderia muito bem, naquele momento de sofrimento, dizer o que a gente diz pra gente mesmo: não, o Senhor não tá me ouvindo. Eu não vou adorar, eu não vou mais ficar à frente de um cargo. Eu vou desistir disso aqui que eu tô passando. Não, eu não tenho condições mais de estar em uma igreja. Eu acho que eu vou sair, vou tirar uma férias. Você já viu aquele tipo de pessoa que diz bem assim: não, eu acho que tá demais, eu acho que eu vou tirar uma férias. Aí o Senhor diz bem assim: imagina, eu volto na época que você tá dizendo que tá tirando essa férias. O Senhor tá falando com alguém aqui. Não parem, permaneça no caminho. Permaneça onde eu te coloquei. Eu te coloquei no caminho e eu me responsabilizo por cada processo. Eu te coloquei na trajetória, então não pense que vai faltar pão, não pense que vai faltar água, não pense que vai faltar comida. Eu enviarei anjos para cuidar de você. Amém? Eu quero louvar mais outra aqui junto com vocês. Escuta, ó. Não existe acaso, coincidência no meu jeito de agir, ó. E nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Escuta o Senhor falando com você, ó. E filha, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Ó. E não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não estou trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo este sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Escute, eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Deus está falando com alguém e não foi por acaso que tudo aconteceu. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não estou trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Existe um propósito maior em tudo que você está passando. Se Josué tivesse dito não, da primeira vez que o Senhor tivesse falado com ele, na primeira ocasião que ele viu toda aquela multidão, todo aquele povo, ele olhou para ele e disse assim: não tem condições de eu liderar toda essa gente. Não tem como, eu sou pequeno demais, não tem condições. Quando o Senhor chamou Samuel na primeira vez, eu tenho certeza que se ele dissesse não de primeira, dissesse assim: não, é não mesmo, Senhor. O Senhor já falou 1, 2, 3 vezes, mas eu realmente não quero. Eu tenho certeza que ele lá na frente iria se arrepender.
Mas sabe por quê? Ainda existia algo dentro do coração de Josué, de Gideão, todos aqueles que naquele momento disseram não, disseram que não conseguiam. Existia fé. Existia nem que fosse um pouquinho de coragem. Sabe por quê? Porque você também tem algo maior dentro de você. Você também tem coragem. Acabe com todos esses eu não consigo da sua vida. Você pode sim. Você consegue sim. Josué lá na frente, eu tenho certeza que ele disse bem assim: Deus, obrigada por não ter escutado aquela oração que eu fiz há um tempo atrás. Já parou para pensar se o Senhor tivesse escutado muitas orações que você fez há algum tempo atrás? Se ele tivesse concretizado, eu tenho certeza que hoje você iria dizer assim: meu Deus, que tolice naquela época eu ter dito que era para o Senhor fazer isso e aquilo. Hoje eu percebo que porque o Senhor não fez, eu estou bem como eu estou hoje. Escute, a mudança no início ela é assustadora, mas no final ela é a mais bonita que você um dia vai conhecer. Pode permanecer. Pode ter certeza que no final vai valer a pena. Eu digo com alguém com experiência própria. Amém? Deus abençoe a todos. Perdoe o tempo. Amém. Eu quero agradecer a você, em nome da Igreja Unida em Cedro, por ter aceitado esse convite. Quero pedir que continue com a gente. Amém. E após a oração, você será chamada novamente para mais louvor. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá certo. Amor. Um beijão, viu? Estarei aqui sim Beijo, com todos Deus vocês. abençoe. Até já já. Permaneçam aqui, viu, gente? Tchau. Tchau. Amém, irmãos? Eu vou chamar agora a irmã Raquel, minha irmã, para uma oportunidade de estar falando o que Deus tocar em seu coração. Amém? Vamos aguardar ela entrar. Os irmãos vão intercedendo aí por nós. Graça e paz, irmãos. É A motivo de muita paz. alegria estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. E recentemente Deus tem tocado muito o meu coração acerca de uma questão de acreditar nas promessas de Deus. Nesse tempo em que vivemos, de acordo com o que estamos passando, e não só agora, muitas vezes, em muitas outras circunstâncias nas nossas vidas, nós deixamos um pouco de acreditar no que Deus promete para a gente, devido às circunstâncias do nosso dia a dia, devido aos desânimos que muitas vezes acontecem, os desânimos espirituais. Mas, em meio a tudo isso, nós devemos acreditar que Deus, tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Acreditar que Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. E para não ficar só em minhas palavras, eu quero ler aqui em Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Esse versículo fala muito sobre isso, sobre sempre nós acreditarmos. E que Deus não é homem para que minta. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Amém. E agora a oportunidade estará com o nosso irmão Breno. Ele vai trazer também uma palavra do Senhor para os nossos corações e seremos edificados. Amém? Vamos aguardar ele entrar novamente. Ele já entrou? Saia e entre de novo. Tá escuro. Amém, irmãos? Aproveitem esse momento para mandar essa live para os seus amigos. É muito simples. É só você clicar na setinha que tem aí embaixo e enviar para quantas pessoas você puder. Amém? Vá mandando para todos os seus amigos, todos os seus irmãos, que estaremos sempre aqui. Não estou conseguindo, porque
Nós estamos só ouvindo. Só tá ouvindo? Sim, só estamos ouvindo. Então, vamos assim. Paz do Senhor, irmãos. É um motivo de grande alegria estar com vocês em meio a tudo isso que está acontecendo. E eu queria deixar uma palavra aqui que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, como já foi louvado aqui, esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. Então, ao longo da nossa caminhada, eu tenho certeza que todos nós já passamos por lutas, desânimos e algumas dores. Em alguns momentos, o que nós temos em comum, tanto eu como algumas outras pessoas, é justamente essa dor. Só que, em contrapartida, nós também temos em comum a consolação de Jesus e a consolação do Espírito Santo junto conosco. Eu costumo dizer e pensar que as dores e os momentos difíceis, elas possuem papéis fundamentais na vida do cristão, porque elas trazem conhecimento tanto espiritual quanto pessoal. E isso faz com que a gente amadureça tanto na fé quanto pessoalmente. Então, nesse momento, eu vou ter que chamar o irmão Marquinhos, que será a nossa próxima oportunidade, amém? Vamos aguardar ele entrar. Graça e paz, amados. Paz do Senhor, irmão Marquinhos. A paz do Senhor. Eu vou ler aqui um versículo em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. A irmãzinha que louvou, até esqueci o nome, Ellen, né? Ela estava falando sobre ser diferente. E nessa pandemia, a gente percebe que Deus tem colocado um tempo para eu e você mudar. Por quê? Porque a maior pregação é o seu testemunho. Você está lá na rua e a pessoa vê, ali é um homem de Deus, ali é um jovem de Deus. Então, nessa pandemia, precisamos dar um bom testemunho. Está na rede social, mande um versículo para alguém, dê uma palavra de ânimo para alguém, compartilhe coisas boas, porque o cristão dar um bom testemunho. Isso é a vida do cristão, dar bom testemunho. E o que temos percebido é pessoas, jovens, adultos, crianças,
velhos, idosos, que não tem dado testemunho. Vai passar a vida toda. Tem gente que vai passar a vida toda sempre sendo mentiroso. Tem gente que vai passar a vida toda sempre escutando música do mundo. Tem gente que vai passar a vida toda sempre fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Enoque foi arrebatado porque ele agradava a Deus. Ele dava bom testemunho. Olha que coisa feia. Eu, um jovem, sou jovem, né? Sou pai, mas ainda sou jovem, né? Ainda sou novo. Devemos dar bom testemunho. Porque através do meu testemunho, pessoas vão se converter a Cristo. Porque vai dizer, olha, a vida dele tem mudado. Olha, ele está passando tanta aflição, mas ele está lá dando glória a Deus. Ele está passando isso e ele está com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eu tenho agradado a Deus. Então, está na hora de quê? Jovens, está na hora de mudarmos. Jesus Cristo está voltando. E cada dia que passa, as coisas só pioram. A gente diz, vai voltar aos cultos, vai voltar isso, vai voltar aquilo. E só piora. Porque Deus tem dado a oportunidade de eu e você mudar. É hora de eu e você mudar. Dar bom testemunho. Se é mentiroso, deixou de mentir. Eu conversei com uma pessoa sobre isso. A maior pregação é o testemunho. Estava fazendo coisas erradas, deixa de fazer coisas erradas. É viciado em jogo, deixe de ser viciado em jogo. É isso que Deus quer pra gente nessa pandemia. Que possamos mudar e que possamos, através do nosso testemunho, salvar vidas. Porque muitas vidas estão sendo perdidas nessa pandemia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você, Marquinhos. Marquinhos é o líder jovem da Igreja Unida aqui em Cedro. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos? Essa live vai ser encerrada, mas fiquem aí ligados, porque quando a gente voltar, já voltaremos com a pregação dessa noite. Amém? Deus abençoe. Amém. Voltamos, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa live. E enquanto os irmãos vão entrando, vamos louvar ao Senhor. Estamos aguardando a nossa pregadora dessa noite, que é a Débora Fernandes, da Primeira Igreja Unida, Castelo Branco, João Pessoa, Paraíba. Amém. Amém. A paz, meus irmãos.
Deixa eu desligar ali a luz, que eu liguei uma pensando que ia ficar melhor, mas não ficou, não. Deixa eu ver, acho que agora vai ficar melhor. Quero expressar minha alegria de estar com vocês. Estive na Igreja do Cedro em novembro. Em novembro eu estava com o irmão Alessandro, peregrinando em Aracaju, mobilizando a Igreja de Sergipe para participar do projeto missionário. E foi uma bênção, um tempo muito precioso em Aracaju com os irmãos. E aí, Pinha, a irmã Rosângela, a família do pastor José, me convidaram para pregar em Cedro. Foi uma alegria, um privilégio. E a Igreja de Cedro nos recebeu muito bem. Não só nos recebeu, como abraçou o projeto missionário, né? E de todo o Sergipe, Cedro foi a única igreja que enviou, de fato, missionários para o projeto missionário. Essa igreja é uma bênção. Muitas igrejas nos ajudaram em oração e suporte logístico, e que foi uma bênção usados por Deus, mas de missionário, de mão de obra, só quem mandou foi Cedro, que enviaram a irmã Daiane e Vitor, que foram os voluntários, os projetistas que estavam com a gente lá em Porto da Folha, em janeiro, enquanto não tinha pandemia, enquanto a gente podia se aglomerar, podia se juntar. Foi a nossa grande assim, despedida, né? Que a gente... Não, da Jocum não, eu sou da Juvep, certo? Juvep. Mas foi um tempo muito feliz e a gente é muito grato pela Igreja do Cedro, como vocês são um povo missionário, a vida de Daiane, Vitor e dos irmãos que apoiaram, que naquele culto que a gente estava junto, um irmão levantou oferta e se voluntariou para orar, para ofertar. Os irmãos nos ajudaram muito também nos conselhos com relação ao Mucambo. Foi uma bênção. Glória a Deus pela vida da Igreja Unida de Cedro. Fico muito feliz de estar com vocês aí nesta noite, nesse culto de jovens. E eu acho que eu nem precisava pregar, porque já foi falar tudo. Eu vou repetir. Tinha hora que eu estava dando risada, eu cantava e ria. Eu digo, olha só, tudo que eu vou falar, eles já estão falando. Então, eu vou entender que o que Paulo disse, que repetia para a nossa segurança. Ele disse lá em Filipenses, olha, eu estou repetindo para a segurança de vocês, porque às vezes a gente, né, como o filho é meio teimoso, a gente tem que escutar novamente a mesma palavra para entender, para guardar isso no coração, né? E Pinha aí acabou de chegar. Pinha, seja bem-vinda, Pinha. Deus te abençoe. Também Marisa, Assis, Emerson, são alguns amigos nossos conhecidos. Muito bom ter vocês aqui. Mas mesmo os irmãos já tendo falado que eu ia falar, e eu fico feliz porque nós estamos na mesma sintonia, né? O Espírito Santo nos falando a mesma coisa. Eu queria pensar junto com vocês, refletir junto com vocês, o que vocês estão aprendendo nesse tempo de pandemia. Aqui em João Pessoa, nós estamos há mais de 100 dias. Para ser exato, na minha conta, são 102 dias de distanciamento social, de quarentena. E eu creio que a gente já caminhou muito, já aprendeu muito, mas eu quero que você pense, e se você quiser colocar aí nos comentários o que você aprendeu nesses mais de 100 dias de quarentena, de isolamento social, ou que aflições, que dificuldade você tem passado. Se você não quiser expor aí nos comentários, mas pense nisso, o que eu aprendi de Deus, ou o que eu aprendi da vida, o que eu aprendi nesse tempo de quarentena, de pandemia. Que dificuldades, que dificuldades eu passei e que lições eu aprendi. Porque nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, então o nosso mestre está nos ensinando alguma coisa em tudo isso. E eu acredito que essa pandemia, que essa peste, essa praga que está na humanidade, certamente é vinda como juízo de Deus para o mundo pecador e também uma forma de purificar a igreja de Jesus, nos purificar, nos ajustar, nos corrigir. Isso, como o irmão falou, nos corrigir, né? Nesse tempo e punir aqueles que realmente estão pecando contra o Senhor. O que você está aprendendo?
E aí eu queria refletir um texto que já foi lido, mas nós vamos refletir novamente, 2 Coríntios, capítulo 1. Não me lembro o nome do irmão, pastor Davi, a paz do Senhor. Davi também foi outro voluntário, homem de Deus, nos ajudou muito lá em Porto da Folha. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ver algumas lições de Deus para os seus servos em tempo de profunda aflição, de profunda tribulação. E eu sei que todos nós, de alguma forma, nós passamos por dificuldade nesse tempo. Sejam pessoas que perderam empregos, sejam pessoas que passaram por enfermidade, ou alguns, infelizmente, inclusive, que estão de luto, mas é um tempo de aflição. E o que lições a gente está tirando desse tempo? O que nós estamos aprendendo? E a primeira coisa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, foi o texto que o irmão leu, nós vamos começar a lê-lo de novo. A primeira lição que Deus quer que a gente aprenda, com base nesse texto, nesse tempo de pandemia, de aflição, de dificuldade, é a gente adorar a Deus. Adoração a Deus. Olha só o que o texto diz, versículo 3. A minha versão é diferente da do irmão, mas é a mesma mensagem. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava muito angustiado. Ele estava em aflição. Tanto porque ele estava nas suas viagens missionárias, com grandes problemas da perseguição, vários problemas que ele vai dizer na carta, mas também porque a igreja de Corinto estava rejeitando ele, não estava considerando ele como um apóstolo sério e estava dando ouvidos a falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Ele estava em profunda aflição, problemas, tribulações. Mas quando ele começa a explicar essa carta, a escrever essa carta para a igreja, ele sauda os irmãos, mas ele começa adorando a Deus, trazendo uma palavra de louvor ao Senhor, que é o que nós temos que fazer e aprender nesse tempo. Louvar a Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Talvez a sua versão seja essa, mas louvado seja Deus. Deve ter um louvor a Deus, adoração a Deus. E como está a nossa vida de adoração? De olhar para o Senhor e adorar o Senhor, e olhar para Ele, desejá-lo e amá-lo, e buscar a sua presença, e reconhecer os seus atributos, quem Ele é, e adorá-lo. Porque o texto vai dizer, por que eu vou adorar? Porque Ele me deu bênçãos, porque fez isso? Não, olha só o motivo da adoração. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lembra do Filho, do Filho encarnado, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus que veio aqui na terra, o Deus conosco, Deus entre nós, Deus conosco. Bendito, louvado seja o nosso Deus, que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, por que eu tenho que também adorar? Ele é o Deus de todo encorajamento. Lembra que Jesus, enquanto ainda estava com os discípulos, ele dizia, eu tenho que ir, porque quando eu for, eu vou mandar o Consolador. Aquele que vai consolar, encorajamento, é trazer consolo, é trazer exortação, é trazer força. Aquele também está louvando por causa do Espírito Santo que vai nos encorajar. A adoração a toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, voltar os nossos olhos para Deus, para adorá-lo. Adorar, dedicar tempo para adorar a Deus. A gente tem tempo para pedir, a gente tem tempo para agradecer, para fazer, mas adorá-lo. Até a oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa com adoração, com louvor. E com certeza, essa é a lição que Deus quer nos trazer em todos os tempos. Tempos maus e tempos ruins, dias maus e dias bons. E se esse tempo é um tempo mau, um tempo de pandemia, um tempo de uma provisão amarga de Deus, um tempo de dificuldade em toda a humanidade, nós precisamos mais do que nunca voltar a olhar para o Senhor e adorá-lo. E ver que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu o presente da vinda de Jesus Cristo nessa terra. E é o Deus de todo o encorajamento. Ele vai lhe dar encorajamento. Ele é o Deus de todo o encorajamento.
Primeira lição, a lição da adoração a Deus. E que o Espírito Santo lhe mostre, sonde o seu coração, para como está o nosso coração diante de Deus, nessa vida que adora a Deus, que reconhece a glória de Deus, a quem Ele é, e o adora, e louva o seu nome. Simplesmente, como o salmista fazia, minha alma anseia pelo Senhor. Essa semana eu tenho refletido muito sobre adoração. Até no meu Instagram, eu disse, gente, quando vocês querem adorar a Deus, vocês colocam que músicas? Já querendo músicas, louvores novos, um cântico novo, cantar ao Senhor com um cântico novo, expressar adoração nova para Deus, louvor novo ao Senhor, de um coração que transborda de amor e desejo pelo Senhor. Porque Ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, até pulei aqui, Pai de misericórdia. E a misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Por causa do nosso pecado, o que nós merecemos era a condenação. Mas Ele é misericordioso, a sua misericórdia está se renovando a cada manhã. Nós temos motivos para adorá-lo. E essa lição Deus quer nos trazer em meio às aflições. Primeira lição, adoração a Deus. Segunda lição que Ele quer nos trazer é para que nós possamos receber encorajamento de Deus. E o irmão falou sobre isso. Encorajamento de Deus. No versículo 4 ele diz, se Deus é o Deus de todo encorajamento, o versículo 4 diz, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Quais aflições você está passando nesse tempo de pandemia? O Deus que você adora, se é que você adora esse Deus em espírito e em verdade, Ele é o Deus de todo o encorajamento, de todo o consolo, de todo o consolo. E aí ele diz, Ele nos encoraja, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá força, Ele nos dá disposição, fé, perseverança para todas as aflições. Todas as aflições. Ainda no versículo 5, ele vai dizer assim, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Jesus. Olha só, toda aflição que um cristão passa, toda tribulação que um cristão passa é uma oportunidade para ele receber a bênção de receber o encorajamento de Deus por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo. Então, se você quer realmente, você adora Cristo, como foi a primeira lição, se você realmente anseia a presença de Cristo no tempo de aflição, é um ambiente em que o encorajamento de Cristo vai pairar sobre a sua vida. Receber encorajamento do alto, de Deus. Receber força para permanecer fiel, para permanecer fortalecido nas aflições. Quer ter uma experiência com Jesus? Você quer ter uma experiência com Jesus? Às vezes, muitas pessoas, eu quero ter uma experiência com Deus. E eu quero, todos os dias, crescer na experiência, na vida com Deus. Então, aproveite esse tempo de aflição, de confinamento, de tribulação, de doença, de luto, de desemprego. Eu não sei qual é a aflição que você está passando. Talvez você esteja passando por todas essas. Nesse ambiente, é um ambiente de ter uma experiência com Deus. Porque Jesus, Ele está comprometido a socorrer e a encorajar os seus filhos. Um cristão, ele tem a segurança que Jesus está comprometido em derramar o consolo necessário nas nossas vidas. O encorajamento necessário para as nossas vidas. Foi ele que ele disse. Se nosso Deus é o Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Você crê nisso? Crê que o Senhor está providenciando encorajamento para a sua vida. Da parte do próprio Espírito Santo, que foi derramado no nosso coração para nos encorajar a não desistir, a não se desesperar, a não perder a esperança, a não cair numa tristeza profunda sem fim, a se manter fiel na fé, a não se deixar cair e ser arrastado pelas tentações que nos enche a cabeça durante esse tempo de isolamento, de ociosidade. Provérbios já diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. As tentações que se vêm nesse tempo e tantas outras coisas. Mas Deus nos dá encorajamento. Primeira lição, a adoração a Deus.
nesses tempos de aflição. Segunda lição, ele quer que a gente receba encorajamento por meio de Jesus. Né? E aí, para que esse encorajamento? Terceira lição, ele nos dá esse encorajamento, e o irmão já falou isso, para a gente poder encorajar outros, para a gente poder socorrer a outros. No versículo 4, ele vai dizer: ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflição. Olha, a experiência. E aí foi tão interessante, irmãos, que eu ouvindo a irmã Ellen cantar, a primeira música, a canção linda. E aí, quando ela falou na canção, né? O deserto que você passa serve para outra pessoa. Eu digo, olha, eu vou usar essa ilustração na mensagem. Aí o irmão foi lá e usou. Eu digo, eita, é o mesmo espírito falando. É a gente tudo ligado na mesma ideia, Deus falando a mesma coisa, né? Mas é isso mesmo. O que Deus consola em você, os problemas que você já passou e já venceu, as experiências que você teve e que o Senhor lhe encorajou e lhe ajudou para você superar, para você vencer, isso serve, é provisão de Deus para que você encoraje, socorra outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou que vão passar pela mesma situação. É você conseguir socorrer alguém. Talvez se você, de certa forma, perdeu alguém nesse tempo de pandemia, você que foi consolado pelo Espírito Santo, que recebeu encorajamento de Deus, tem empatia, sabe? Sente a dor daquelas pessoas que também perderam alguém. É o mesmo consolo que você recebeu de Deus, é você dar esse consolo para outras pessoas, encorajar outras pessoas. Testemunhar consolo que você recebeu para poder ajudar aqueles que estão passando pela mesma coisa. Versículo 6, ele vai dizer assim, na segunda parte do versículo 6, Paulo diz, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Então, que sofrimento você já superou? Sei lá, talvez a quebra de um relacionamento, uma dificuldade financeira, alguma situação de doença, algum sofrimento que você já superou, você já passou por isso e que você foi fortalecido pelo Senhor. Pessoas com esse mesmo problema vão aparecer na sua vida. E você vai ser a resposta de Deus para a vida dessas pessoas, para que você, com o seu testemunho de como Deus lhe consolou, você consolar essa pessoa. E aí talvez você possa me dizer, Débora, mas ninguém passa o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou passando. O que eu estou passando, a minha angústia, o meu problema, a minha dor, ninguém passa, ninguém viu, ninguém sabe. E eu não consigo ver ninguém que passe pela mesma coisa para que possam me ajudar. Às vezes existe essa situação, não é mesmo? Mas se talvez você ache que isso acontece, com certeza, meu irmão, Jesus já passou por sofrimento maior. E ele conhece todo tipo de sofrimento. O profeta Isaías diz que ele era homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrimento. Em todos os sofrimentos ele foi experimentado, em todas as tentações ele foi tentado. Então, se você acha que não tem nenhum irmão na sua igreja que passou, que te entende, Cristo te entende. Cristo sofreu e ainda muito mais do que você e eu e toda a humanidade pudesse sofrer junto. Ele sofreu. E ele é suficiente para nos consolar e providenciar amigos espirituais para também nos encorajar. Então, você deve, nesse tempo de pandemia, aprender sobre uma vida de adoração a Deus pelo que Ele é. Você precisa aprender a receber o encorajamento do Espírito Santo na sua vida, que Ele vai lhe encorajar, vai lhe socorrer. Você tem que aprender a encorajar outras pessoas. Porque eu não sei se o Cedro já está voltando os cultos presenciais. Na minha igreja, a gente vai voltar 1º domingo de julho.
Algumas igrejas já estão voltando. Estamos voltando a nos reunir e muitos irmãos vão vir tão feridos, vão vir cansados. Problemas emocionais, desgastes e tantas outras situações. E você pode ser a resposta na vida de alguém para socorrer essa pessoa, para trazer encorajamento para a pessoa que está do seu lado, precisando de encorajamento, de cuidado, de ouvir, de abraçar quando a gente puder abraçar. Encorajar o outro. Seja um instrumento de encorajamento na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo está derramado sobre nós para a gente também encorajar os outros, porque recebemos o encorajamento e o consolo. Sabe outra lição? Que nessa pandemia nós podemos e devemos aprender a parar de confiar em nós mesmos. Olha só o que o texto diz. Eu quero que leia a partir do versículo 8. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além das nossas capacidades de suportar. Olha só, Paulo também passou por muita aflição. Pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita dos mortos. Ah, se teve uma coisa que essa pandemia quer nos ensinar. Se tem uma coisa que Jesus quer nos ensinar por meio dessa pandemia, é não confiar em nós mesmos. É não confiar na estrutura econômica, na estrutura política, na estrutura, seja ela qual for, humana, e nem em nós mesmos, mas colocar a nossa confiança em Deus. E aí, em última análise, o que ele faz? Ele ressuscita os mortos. Eu devo confiar em Deus porque ele resolveu o problema da morte. Ele não resolveu o problema do Covid. Isso é pequeno. Ele resolveu o problema da morte. Da morte. O problema da morte foi resolvido. Então, Paulo, o que dá a entender é que chegou um período da fé, da caminhada de Paulo, que ele confiava nele mesmo. Entendo da lei de Deus, vi Jesus, estou fazendo as viagens missionárias, mas no momento de aflição, ele parou de confiar em si mesmo, começou a colocar completamente a sua confiança em Deus. Nós vamos ser tentados a confiar em nós mesmos. Nós sempre somos tentados a confiar em nós mesmos. É porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho conhecidos que não, vai dar certo porque meu emprego está seguro, porque... E a gente começa a confiar nas coisas humanas e na nossa própria habilidade. E essa pandemia, e Jesus quer nos ensinar, por meio dessa pandemia, a parar de confiar em nós mesmos. Em nós não temos a solução. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo e confiar na consolação e no poder e na graça que vem do alto. Não autoajuda eu mesma, mas a ajuda do alto, que providencia irmãos, companheiros de encorajamento, uma família de Deus, que providencia o poder e a transformação necessária que nós precisamos, que resolve o problema da morte. Porque ele diz, eu confio em Deus, que ressuscita dos mortos. Parar de confiar em nós mesmos. Não caia na tentação de confiar em você mesmo. Confie naquele que ressuscita dos mortos. Porque eu e você, a gente não pode fazer nadinha. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, parem de confiar em vocês mesmos. Por último, com certeza existiam milhares e milhares de lições, mas que esse texto vai nos mostrar é valorizar a oração. Paulo, quando vai terminar esse texto, ele diz assim, versículo 10. Ele nos livrou do perigo mortal. Amém. Hoje um amigo meu fez aniversário, 37 anos. Uma irmã da minha igreja aqui, vizinha de porta, fez aniversário. Eu acho que ela já é bem idosa. Não sei quantos anos ela fez, mas ela acho que já passou dos 80 e não sei. Mas bem idosa, assim. Glória a Deus. No meio de uma pandemia, eu disse para o meu amigo, a gente fazer aniversário no meio de uma pandemia é graça de Deus, é milagre de Deus, nos livrou da morte.
E no versículo 10, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Deus vai nos livrar da morte. Enquanto ele tiver planos na nossa vida aqui nessa terra, a gente vai livrar. Ele vai nos livrar da morte. Claro que nós devemos tomar todo o cuidado. Irmão, use máscara, fique em casa se você puder, gel, lava a mão direitinho. A gente tem que ser prudente. Jesus nos ensina a prudência, não é verdade? A sermos sábios, prudentes e exemplo para o mundo também que precisa ser prudente. Mas Deus livrou Paulo todas as vezes da morte, que ele precisava estar aqui ainda na terra. Ele disse, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Então, o Senhor tem livrado os seus segundo a vontade dele. Ninguém morre se não for um propósito de Deus. Ele vai nos preservar vivos enquanto ele tem um propósito na nossa vida aqui na Terra. E se a gente partir, inclusive, de coronavírus, eu vi uma frase essa semana do Martin Lloyd-Jones. A única coisa que a morte pode fazer por um cristão, sabe o que é? Colocar esse cristão nos braços de Jesus. A única coisa que a morte pode fazer para nós. Por isso que Paulo dizia, olha, para mim morrer é lucro, eu estarei com Jesus. Mas eu sei que é bom que eu esteja aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou edificando a fé de vocês. Era isso que Paulo falava. E aí ele sabia, olha, o Senhor me livrou, ele vai continuar me livrando enquanto eu precisar ficar aqui entre vocês. E aí ele bota aqui, nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. O Senhor vai continuar a nos livrar enquanto ele tiver um propósito de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser imprudente, a gente tem que ser prudente sim, usar máscara, fazer tudo direitinho e seguir os protocolos necessários. Aí Paulo mostra o valor da oração, como ele aprendeu a valorizar a oração. E vocês têm nos ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Valorizar a oração. Tem gente orando por mim. Tem gente orando por você? Tem gente orando por nós. Nós estamos orando uns pelos outros. Nós estamos intensificando a vida de oração, intercedendo uns pelos outros. A gente tem que valorizar isso, porque por meio das orações Deus tem respondido. Tem tantos irmãos nossos, amigos nossos, foram livres de enfermidades, estão recebendo bênçãos de Deus. Deus respondendo sim às nossas orações e nós dando graças, louvando a Deus por isso também. Valorizar uma vida de oração fervorosa. O Senhor quer nos ensinar isso. Ele vai continuar nos livrando da morte até ele ter um propósito para nós. Paulo já sabe como Paulo morreu, né? Não está na Bíblia, mas a história diz que ele foi degolado pelo Império Romano. Nós não sabemos como vamos morrer, se de Covid ou de qualquer outra coisa. Mas enquanto o Senhor tem propósito nas nossas vidas, nós vamos passando por todas as aflições da vida. No mundo teremos aflições, Jesus já disse isso, mas ele venceu o mundo. E ele, nesse tempo de aflição, ele quer nos ensinar a adorá-lo pelo que ele é, adorar o Senhor, receber encorajamento de Deus, encorajar os outros, confiar em Deus e não em nós mesmos e valorizar uma vida fervorosa de oração. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Que Deus fortaleça a todos nós, nos guarde, né? E cumpra os propósitos dele na nossa vida, que eu sei que ele vai cumprir, né? E deixo o meu abraço aos irmãos, pastor José, Deus abençoe o senhor, a sua casa. Minha prima Lucila também, que entrou, não sei se ela ainda está aí, mas tinha entrado também. Que Deus abençoe, conte conosco, estamos aí orando pelos outros, unidos. E quando isso tudo passar, eu estou agendando um monte de viagem, que eu quero visitar as igrejas, ser encorajada também por vocês e encorajá-los, né, com os nossos dons uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe. A você, em nome da Igreja Unida, em Sede de São João, por ter aceitado esse convite. O Senhor abençoe a sua vida sempre, grandemente. Amém? Amém. Então, tchau, gente. Grande abraço. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso culto.
A irmã Ellen Raquel estará de volta para mais um louvor. Enquanto isso, irmãos, fiquem em intercessão, adorando. E continuemos sempre avançando, porque é difícil o momento que estamos vivendo, mas nós devemos, como a irmã Débora estava falando, nós temos que adorar ao Senhor, porque Ele é fiel, mesmo que a situação não esteja nos favorecendo e embora seja difícil, né? Estamos aguardando aqui a irmã entrar para louvarmos mais uma vez o Senhor. Amém. Ela não conseguimos entrar em contato com ela, então vamos encerrar esse culto para a honra e glória do Senhor, fazendo uma oração. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui para te agradecer por esse culto e por essa oportunidade de estarmos aqui. Embora o momento seja muito difícil, nós queremos te adorar, te agradecer, meu Deus, pelos irmãos que estiveram aqui presentes, pela vida da cantora que louvou nessa noite e da pregadora dessa noite, meu Deus. Que o Senhor esteja guardando todos os irmãos e livrando eles de todo o mal. Ser conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos vocês pela participação e vou chamar aqui a irmã Kézia para finalizar essa live. E já quero agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, amados, amém. Estamos aqui e louvo a Deus pela vida desses jovens e adolescentes da Igreja Unida de Cedro. Que Deus possa estar abençoando cada irmão que se fez aqui presente, cada jovem e adolescente. Estamos sim finalizando e eu venho mais uma vez com o nosso recadinho pela liderança da Juventude Unida Sergipana. Nós vamos ter o quê? Mais uma live hoje, às 10 horas. Aguardamos todos vocês lá na página da Jus Unida, com a participação do nosso líder nacional, o pastor Bruno, juntamente com a sua esposa, a Jaqueline. E vamos estar falando sobre esse temazinho aqui, defraudação emocional, que é esse descarte das emoções com o outro. E que Deus venha estar nos curando, e eu tenho certeza que vai ser. Vamos continuar com uma noite abençoada para a honra e glória do Senhor. Então, aguardo vocês daqui a pouquinho, tá bom? E que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Os irmãos do Cedro de São João, amanhã nós temos mais uma live do nosso culto. Provavelmente vai ser o nosso último domingo por live, né? Assim, nos outros cultos vamos começar presencial, mas vamos continuar com as nossas lives. Mas só de live, provavelmente vai ser o nosso último domingo. Então, esteja presente conosco. Vamos ter a participação do pastor Bruno. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e do cantor Enéas de Itabaiana. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Tenha uma noite abençoada. Até daqui a pouquinho. Que Deus assim te abençoe. A paz.